Chegamos a mais um vídeo aqui do canal. Conforme prometido, eu trouxe pra vocês a segunda cor do nosso mês arco-íris. É o laranja, essa cor aqui. É bastante vibrante, mas é muito bonita. Não tem cílios postiços, então não fiquem preocupadas. Tem delineador, mas tá super fácil de fazer. Vamos começar? Eu vou começar usando um corretivo que eu gosto muito, que é da Maybelline. É esse daqui, ele já tá quase acabando, mas eu gosto muito dele. Ele funciona assim, você gira aqui, ó, em cima, e ele puxa o produto que tá aqui embaixo. Então eu vou fechar o olho aqui e vou passar aqui na minha pálpebra, até próximo da sobrancelha, no cantinho aqui do olho. Aí eu vou pegar um pincel, que é um pincel chato, que é esse daqui, e vou espalhar esse corretivo que eu acabei de passar. Feito isso, eu vou passar para a primeira sombra que a gente vai usar, que é uma sombra da MAC, e é essa sombra aqui. Ela é um laranja. Eu vou usar esse pincel aqui da Vult, que é o pincel número 15, e ele é um pincel de esfumar, bem gordinho. Eu vou pegar essa sombra laranja e vou passar ela pela pálpebra inteira. E aí eu vou espalhar ela pra ela criar a nossa primeira camada e ir fazendo movimentos de vai e vem e circulares. Essa maquiagem, ela funciona assim. Você quer uma maquiagem mais escura? Você abusa da sombra. Você quer uma maquiagem mais clara? Você tira um pouco de cor e coloca menos sombra. Não importa que ela é colorida, o importante é você decidir se você quer ela mais intensa ou mais fraquinha. Feita essa primeira parte, agora eu vou usar um laranja mais escuro. Ele é um laranja mais cheguei, assim, que é da paleta da Catarine Hill. E é essa cor aqui. Aí, pra demarcar o côncavo, eu vou usar um pincel um pouco menor, não tão largo quanto aquele que a gente acabou de usar, tá? Que é esse daqui, ele também é um pincel de esfumar. Eu vou pegar a sombra e vou demarcando aonde eu quero que ela fique mais escura, tá bom? Como eu quero que os cantinhos dos meus olhos fiquem bem laranjas também, eu vou usar um pincel de precisão, que é esse pincel aqui. Ele é bem pequenininho, eu vou pegar essa mesma sombra que a gente já tá usando, eu vou aplicando ela nos cantos do meu olho aqui, tá? A gente vem devagarzinho, vai aplicando e espalhando. Porque eu quero que esse laranja, ele chegue no olho inteiro. Eu já vou aproveitando esse pincel e já vou demarcando um pouquinho mais o nosso côncavo, deixando essa cor mais intensa. Mesmo que eu vá vir com a sombra brilhante depois, não tem problema. Agora, só para criar uma transição de cores e diminuir um pouco o laranja daqui de cima e fazer um acabamento, eu vou usar essa paleta da MAC. Ele é quase um tom nude, tá? Ele é quase um tom neutro, tá? Eu vou usar essa cor só para criar uma transição ali no fim do nosso laranja. Para fazer esse efeito, eu vou usar esse pincel aqui, ele é um pincel bem gordinho. E eu vou usar ele porque ele pega um espaço maior. Pro nosso esfumado é só isso, super simples, rápido e fácil de fazer. Agora eu vou passar pra sombra pigmentada, que é aquela nossa paleta especial desse mês. Eu vou usar o laranja claro e o laranja escuro. E agora, pra aplicar essa sombra, a gente vai fazer igual foram nos outros dois vídeos. A gente vai usar os dedos mesmo e eu vou usar o laranja escuro embaixo e o laranja claro por cima. Então eu pego bastante sombra e vou aplicando. Eu não vou fazer o efeito de pálpebra luz nessa maquiagem, então eu quero o brilhante no meu olho inteiro, com o dedo. Não se preocupa se cair sombra embaixo, porque eu tô sempre começando com o olho pra gente não ter preocupação de cair sombra e estragar toda a nossa pele que já tá feita. Agora eu vou pegar a sombra mais clara e vou passar por cima. Eu não sei se eu falei, mas essa paleta que a gente tá usando é uma paleta da Jasmine. Ela é aquelas paletas estilo carteira. Eu já tentei procurar ela, eu acho que ela foi uma edição que já acabou, mas tem paletas parecidas e acho que dá pra comprar e usar cores com a mesma pigmentação que essas daqui tem. Não sei se a gente encontra as mesmas cores, mas encontram cores tão pigmentadas quanto essas daqui. Agora, pra dar um acabamento, eu vou pegar aquele pincel de precisão que a gente usou, com aquela cor mais escura da paleta da Catarine Hill, e vou dando acabamento no côncavo só pra cobrir esse brilho extra que fica.
Pra deixar nosso olho bem chamativo, eu vou usar um delineador em gel, que é um delineador da Dylos. É esse delineador aqui, tá? Eu vou usar ele com um pincel chanfrado pequeno. Eu tenho 2 estilos de pincéis, mas eu vou usar esse aqui, que ele é menor, ele tem a cerda menorzinha, então ele é mais preciso. Eu vou pegar o delineador, ele tá novo, esse delineador, então eu preciso ir com calma com ele, senão eu borro. Sempre tira o excesso na mão, tá? Antes de você começar a aplicar. E aí eu vou demarcar o cantinho do meu delineado, tá? Eu vou seguir a linha de baixo do olho até a ponta da minha sobrancelha. Então eu vou fazer um risco demarcando e a partir daí eu preencho a minha pálpebra. Essa parte é um pouco difícil, mas a gente consegue. Eu uso sempre a ponta do pincel chanfrado. Aqui, vamos tentar ir com a mão mais leve possível pra gente não borrar. A hora que você chegar no efeito do delineado que tá satisfeito pra você, você para. Se borrar, não tem problema, não entra em desespero. Borrou, pega um corretivo, pega um pouquinho de base, passa na ponta que você não gostou, que ficou feio e refaz. Vai dar tudo certo. Agora eu vou fazer do outro lado. O bom desse delineador em gel é que ele é bem macio, então você não precisa ficar apertando o pincel para espalhar, sabe? Ele é leve e ele não tira o pigmento que tá por baixo, sabe? É muito bom de usar ele. Agora eu vou passar pra pele, e pra pele a gente vai usar essas duas bases aqui, eu vou misturar elas são as bases da MAC, tá? Pra quem não sabe, ela é o Studio Fix. Eu vou usar a NC15, que é a mais clara, e a NC20. Pra misturar, eu vou usar uma plaquinha dessa daqui, que é uma plaquinha de inox, tá? Essa plaquinha, ela vem com uma espátula, que é essa espátula aqui, ó. E a gente usa os lados pra tirar um pouquinho da sombra e espalhar nessa plaquinha. Eu faço a misturinha e ela fica assim, tá? Pra chegar no tom que eu preciso. E pra passar a base, eu vou usar um pincel kabuki achatado, que é esse daqui, ele é bem fofinho. Eu vou pegando de pouquinho, porque essa base ela tem uma cobertura muito boa. Então vamos com calma, eu vou pegando de pouquinho aqui na plaquinha e vou espalhando, tá? Então eu vou começar embaixo dos olhos, aqui nessa região. E vou espalhando por todo o rosto, vou fazendo movimentos circulares. Até eu achar que eu cobri toda a minha pele com a base, tá? Depois que eu terminei de passar a base, eu vou voltar com o corretivo da Maybelline e vou passar embaixo, né, na região dos olhos aqui na olheira. Aí eu vou passar, espalhar bem aqui, vou vir com o pincel kabuki mesmo. Se você quiser dar uma polida na pele, pega o pincel e vai dando batidinhas, como se você estivesse usando aquela esponja aqui que a gente vê por aí, tá? É mais prático. Pra dar uma leve iluminada, eu vou usar o outro corretivo da Maybelline, que é o Light Palette, que ele é um pouco mais claro, mas eu não vou abusar, só pra dar uma iluminada aqui embaixo da nossa região do olho, tá? Bem de leve, que eu não quero que fique muito demarcado, e aí eu vou usar essa iluminação aqui no centro do nosso nariz e um pouquinho aqui na testa. Vou vir com o pincel e vou espalhar bem pra não ficar marcado. Aqui eu quero uma iluminação bem suave. Depois que a gente passou a base, eu vou passar para a parte inferior aqui dos olhos. E eu vou usar a primeira sombra laranja que a gente usou, que é aquela da MAC. E com o pincel lápis. Esse pincel ele tá manchadinho de preto, mas não tem problema, tá? Ele é um pincel lápis da Vult também, é o número 13. E eu vou pegar aquela sombra e vou espalhar aqui na parte de baixo, unindo com a sombra de cima. Eu quero pegar bem na região aqui do canto interno, que eu quero que essa sombra apareça. Feito isso, agora eu vou passar pro lápis de olho. Eu também vou usar um lápis de olho da MAC. O nome dele é Engraved, ele é um lápis mais macio, tá? Ele tem a ponta mais molinha, como se ele fosse em gel, ele não parece aqueles lápis de escola. Eu vou passar ele juntando o delineado que a gente fez em cima com a parte de baixo. Eu vou usar essa esponjinha só pra não manchar o que a gente fez. Então eu vou puxar aqui e aí eu vou passar ele aqui nessa parte aqui.
Não precisa se preocupar em trazer ele todo pra frente, porque esse pedaço aqui que ficou sem o lápis, eu vou passar com o pincel. Então eu vou esfumar e fazer o lápis ir sumindo, tá? Não precisa passar ele inteiro na linha d'água. Pra esfumar, a gente usa o mesmo pincel que a gente acabou de usar com a sombra laranja. E vou trazendo esse preto pra frente. Com essa parte de baixo feita, eu vou pegar a nossa sombra laranja brilhante com aquele pincel de precisão que a gente usou. E eu vou passar ela aqui no comecinho, como se eu estivesse fazendo um ponto de luz. Eu vou tentar usar ela com o pincel, porque eu não quero ela muito forte. Ó, é só esse efeito aqui que eu quero dar de brilho no começo aqui do nosso olho. Agora a gente já tá acabando o olho, eu vou passar pra sobrancelha e depois eu venho com o rímel. Pra sobrancelha eu vou usar o nosso famoso pincel chanfrado, esse aqui é um pincel maior do que aquele que a gente usou pra fazer o delineado. E pra fazer a sobrancelha hoje eu vou usar duas sombras aqui da MAC, essa paleta aqui. Eu vou usar essas duas sombras do fim aqui da paleta. Eu vou misturando um pouquinho uma com a outra e vou preenchendo as minhas falhas aqui na sobrancelha. A minha sobrancelha já tá preenchida, agora eu vou passar o rímel. E pro rímel eu vou usar o nosso queridinho aqui, da Natura, Aquarela, que é a super máscara para cílios. E essa daqui eu vou passar bastante pra poder criar uns cílios bem bonito, porque nesse vídeo, como vocês viram, não tem cílios postiço, tá? Vou penteando, penteando, penteando. Pra quem gosta de cílios bem penteados e bem pretos com o rímel e sem ter o trabalho de colocar cílios postiços, eu vou dar uma dica. Uma coisa que funciona muito comigo é, antes de eu fazer uma maquiagem e que eu sei que eu vou usar bastante rímel ou eu não quero usar cílios postiço, eu lavo o rosto antes. Então eu esfrego bastante o olho com sabão, depois eu enxago e aí os meus cílios eles ficam mais molinhos, parece que facilita eu passar o rímel. Então testa aí e vê se funciona com vocês também, porque comigo funciona e é uma dica bem legal. Pra selar a base que a gente passou, enquanto eu tava fazendo o olho, eu esperei ela secar um pouquinho. Eu vou usar um pó da Natura Aquarela, que é esse pó aqui, tá? Ele é da cor bege médio. Eu vou usar o nosso pincel aplicador de pó, que é o pincel padrão de aplicar o pó mesmo. E aí eu vou pegar um pouquinho e vou dando batidinhas pra selar tudo que a gente fez, inclusive embaixo dos olhos. Agora, pra criar aquele efeito de contorno e sombra no nosso rosto, eu vou usar esse kit de contorno aqui da MAC, essa cor aqui, mais escura. E pra isso eu vou usar um pincel chanfrado, tá? Tem pessoas que usam esse pincel pra aplicar o pó, mas eu vou usar esse pincel pra aplicar a sombra mesmo, tá? Então eu vou pegar um pouquinho e vou aqui abaixo do nosso osso da maçã aqui, em direção à orelha. E vou fazendo movimentos circulares, tá bom? E a gente vai criando essa sombra extra aqui, dando a ilusão de que o rosto é mais fino. Essa questão de passar a sombra pra fazer o contorno fica por conta de quem tá fazendo. Se você quer um contorno mais marcado, tudo bem. Se você quer um contorno mais leve, fica por sua conta, tá? Eu gosto de um contorno mais leve pra ficar mais natural. Agora eu vou passar o blush. E o blush eu vou usar o Buddy, que é da coleção da Caitlyn Jenner, também da MAC. É essa cor aqui. Eu vou usar só a cor mate, eu não vou usar esse iluminador aqui rosa brilhante, porque ele é muito forte e não quero esse efeito. Eu vou aplicar com o pincel, aplicador de pó aqui que eu tenho, mas eu uso ele para aplicar blush também, porque ele é mais pontudinho. E aí eu vou aplicar na minha maçã do rosto, trazendo também pra orelha. A gente aqui faz dicas. A hora que eu chegar num resultado que eu acho que tá legal, não tá muito forte, mas tá legal, tá bonito, eu paro. E aí agora, só pra finalizar, eu vou passar um batom, que é o batom da Natura da linha Una. E esse batom aqui é o Boca 2, ele é um nude. Ele tem um pouquinho de brilho, esse batom, só que ele é um brilho muito discreto. Tá? É essa cor aqui, ó. Pra aplicar o batom, eu vou usar esse pincel aqui, aplicador de batom, que ele tem as cerdas bem molinhas.
Eu vou pegar o batom aqui e vou espalhando nos meus lábios até preencher tudo. Eu quero um efeito de boca bem nude mesmo. Então por isso que eu escolhi esse batom, porque ele é bem neutro. Na hora que for chegando perto do contorno da boca, eu vou usando mais a pontinha do pincel. Na hora que eu terminar de preencher, que eu achar que já tá o suficiente de batom, eu vou criar esse efeito, ó, de batom nude. Ele é super claro, ele quase não aparece, mas essa é a minha intenção, tá? Aí, aqui a gente já acabou. E como eu quero que essa maquiagem dure um pouco mais, hoje eu vou usar um fixador, que é um fixador da Charmin, tá? Ele é um fixador de maquiagem, é esse fixador aqui. Ele é um spray, e pra usar ele a gente fecha os olhos, prende um pouquinho a respiração e espalha, tá? Eu dou uma agitada nele antes, aí a gente faz aquela cara de quem não tá morrendo. Ele tem um cheirinho muito gostoso, muito bom. Finalizamos a maquiagem aqui do vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do nosso laranja. Como vocês podem ver, não é uma cor que assusta, apesar de quando a gente falar ficar com um pouco de medo. Acompanhe as minhas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades. Mês que vem vai ter um tema muito bacana aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, dá um like no vídeo. Um beijo, até a próxima! 3, 2, 1, vai! Você não tem o que fazer, não? Nossa, Lucas. Nossa, Lucas. Se vira! Filho da mãe! Tem um pernilongo na minha perna! No nariz, no queixo, assim também, cara. Não esquece, não. Para, Lucas.